Divertidamente 2 é a próxima aposta da Disney Pixar, sendo a sequência de uma das animações mais queridas de todas, né? Mas será que realmente era necessária essa sequência? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, saiu ontem, quer dizer, ontem em comparação ao dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Mas saiu o primeiríssimo trailer completo de Divertidamente 2. Antes a gente só teve um pequeno teaser ali, mostrando a chegada da ansiedade ali, mas agora a gente tem um trailer completo, mostrando todas as novas emoções da Riley, o que a gente pode esperar pra ver na história desse novo filme aí, né? Inclusive tem react desse trailer que você pode conferir no card aqui em cima, né? E assim, há um tempinho, né, eu tenho feito alguns vídeos aí sobre sequências desnecessárias do cinema, filmes que ganham uma sequência sem motivo muito aparente, a não ser, é claro, Hollywood tentando lucrar com isso, né? Então, sei lá, um filme que podia ter acabado no primeiro, mas tem sequência, uma trilogia que podia ser só trilogia, mas fizeram um quarto, quinto filme aí, né? Eu, inclusive, tenho uma playlist separada que eu vou deixar pra vocês também no card aqui em cima, né? E o último vídeo dessa playlist eu falei justamente de sequências desnecessárias que vão sair ainda em 2024, né? Só que assim, diferente dessas sequências que eu falei, como por exemplo, sei lá, Meu Malvado Favorito, Moana, Kung Fu Panda e por aí afora, Divertidamente eu passo pano. Pra mim, eu acho que essa sequência sim é necessária, né? Principalmente depois de muita coisa que aconteceu entre o lançamento do primeiro e do segundo filme, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o porquê eu, pelo menos, acreditar que é uma sequência necessária, ainda mais analisando esse trailer que acabou de sair. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostejam e a curtida, chamem o que vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora fazer essa análise de trailer de Divertidamente 2. Assim, não é de hoje que a Pixar faz filmes que em algum momento nos emocionam, nos comovem, dá aquele apertinho no coração, rola algumas lágrimas também, né? Pô, a franquia Toy Story é praticamente toda assim também, principalmente o terceiro filme, né? Que mais? Tem Wall-E, tem Up, Altas Aventuras, que te partiu o coração logo no começo do filme. Só que assim, Divertidamente, de certa forma, meio que foi uma espécie de divisor de águas em relação a isso, né? Como assim? Quando o filme lançou, se eu não me engano, em 2015, ou foi 2016? Não, acho que foi 2015, e depois no Brasil chegou em 2000. Enfim, né? Qualquer coisa eu vou colocar o ano exato aqui do lançamento do filme, né? Só que assim, Divertidamente foi uma coisa um pouco diferente, porque tem os seus momentos que realmente emocionam, nos comovem, mas ele tem um tema um tanto delicado ali que ele trama, que ele acaba abordando também. Não que os outros filmes não tenham esse tipo de tema, né? Aquela coisa que, tipo, a criança não percebe tanto, mas quem já é adulto vai reparando, ou tipo, a gente assiste quando criança e quando a gente assiste quando adulto, a gente vai percebendo as mensagens ali também, né? Então vários filmes tem esse tipo de coisa, né? Da Pixar, como por exemplo, Wall-E tem toda uma questão ecológica também, Toy Story fala sobre crescimento e amadurecimento, né? Só que acho que a partir de Divertidamente, vários filmes que vieram depois na Pixar começaram a tratar desses temas mais delicados de uma forma bem menos subjetiva, né? Mais jogando um pouco na cara de certa forma. Então, por exemplo, Soul, Luca, que mais? Elementos, Red também, né? Red, inclusive, pega bem aqui no coração, né? Falando por mim, pelo menos, né? E talvez acho que para outras pessoas também, né? Que já passaram por uma coisa parecida com a protagonista, a Meilin, né? Só que assim, Divertidamente meio que foi o divisor de águas disso. E Divertidamente foi um divisor de águas justamente pelo fato de ele abordar um tema sobre saúde mental, né? E principalmente saúde emocional também, né? Afinal de contas, a gente não vê, a gente não acompanha a protagonista em si, que é a Riley. A gente acompanha as emoções da Riley, o que se passa dentro da cabeça dela ali também. A alegria, a raiva, a tristeza, o nojinho, o medo. A gente acompanha as emoções delas ali, né? A gente acompanha o que se passa por dentro da cabeça da Riley também. E aí começa a tocar nessa questão também um pouco sobre amadurecimento, crescimento, mas também sobre o como pode ser prejudicial reprimir algumas emoções e sentimentos ali também, né? E assim, Divertidamente 2 é o filme perfeito para se falar desse assunto, principalmente atualmente, porque assim, do lançamento do primeiro pro segundo filme foi quase uma década, né? Passou quase uma década aí entre o lançamento desses dois filmes e muita coisa aconteceu no mundo que realmente nos incentivou a falar mais sobre saúde mental, sobre saúde psicológica, amadurecimento emocional, depressão, ansiedade e muita coisa. A gente teve, por exemplo, o caso da Baleia Azul e também o lançamento simultâneo com a primeira temporada de 30 Reasons Why, que todo mundo começou a falar sobre depressão e suicídio. A gente teve o período da pandemia, onde todo mundo ficou
teve que ser obrigada a ficar se isolando ali também, né? Com medo por conta de um vírus mortal que estava correndo por aí, pela raiva que a gente sentia de ver pessoas que achavam que era só uma gripezinha, que não tinha nada a ver aquilo, né? A gente passou recentemente com o caso daquela menina, que eu não lembro o nome dela, mas que estava envolvido com aquela página lá da Choquei lá também, né? Então saúde mental é um tipo de coisa que tá todo mundo falando sobre, é um assunto que cresceu muito nos dias de hoje também. E divertidamente, talvez seja a melhor forma de tratar sobre essa questão da saúde mental, porque infelizmente, mesmo que esse assunto tenha crescido bastante nos últimos tempos, muita gente ainda não leva a sério, acha que é frescura, que é mimimi, que é falta de Deus, que no meu tempo não tinha esse tipo de coisa toda ali também, né? Enfim, né? E divertidamente é importante por quê? Porque é uma forma de tratar um assunto importante, porém com uma pegada mais infantil de certa forma, né? Com uma coisa que, tipo, as crianças consigam entender também, né? Consigam aprender logo de início, né? Mas também fica fácil para os adultos aprenderem também, né? Tipo, assistirem e entenderem que não é bem... Sabe, tipo, aquela pessoa que é tão mente fechada que você tem que explicar de uma forma como se fosse criança, praticamente, né? Tipo, muito terraplanista fala mais ou menos assim, né? Então, é praticamente a mesma coisa com Divertidamente, né? Sem contar que, como eu falei, né? Tem uma década de diferença praticamente entre o primeiro e o segundo filme. Então, muita gente que assistiu o primeiro filme já deve estar muito próximo da idade da Riley agora no lançamento do segundo, né? Então vai ter muita coisa que vai se identificar com a personagem também nesse salto temporal também. É a mesma coisa parecendo com Toy Story, né? Que quem cresceu assistindo a franquia chegou no terceiro filme e estava indo pra faculdade junto com o Andy também, né? Então deu um toque a mais ali na comoção, no sentimento ali também. Então, Divertidamente vai ter praticamente essa mesma pegada também. E agora vamos partir diretamente porque a gente pôde acompanhar com o trailer, que a gente vê que a Riley acabou de completar 13 anos, que é meio que a idade oficial em que você entra pra fase da adolescência, né? Que assim, vamos combinar, não é uma fase fácil. Não foi fácil pra mim, não foi fácil pra você que tá assistindo, não... Se você é adolescente, não tá sendo fácil, acredito em você. Se você é criança, não sei porque você tá aqui, porque esse vídeo aqui não é necessariamente voltado pra crianças, mas se você é criança, não vai ser fácil pra você, eu já te aviso também, né? Enfim, não é uma fase fácil pra ninguém, né? Tudo bem que, tipo, não que as outras fases da vida sejam mamão com açúcar, né? Mas enfim, né? Enfim, a adolescência nunca foi um momento fácil, porque tem a questão da mudança, tem a questão da mudança do corpo, tem a questão hormonal, tem a questão de autodescoberta, de se descobrir, de mudança de perspectiva ali, conforme você vai descobrindo o mundo também, né? Enfim, né? É uma fase bem complicada também, né? E a gente tá acompanhando principalmente a questão de novas emoções que a Riley vai tendo ao longo dessa nova fase da vida dela, né? Que vai ser importante, que inclusive muita gente tem falado justamente nesses últimos tempos próximo à questão relacionado à saúde mental. E a primeira emoção que apareceu logo no primeiro teaser ali também, foi a primeira a ser anunciada, é justamente a ansiedade. Inclusive tô até de laranja hoje, combinando com ansiedade. Não foi combinado, gente, não foi combinado, tá? Mas assim, a gente tem primeiro a emoção que é a ansiedade, porque muita gente tem falado sobre ansiedade nessa discussão sobre saúde mental. Não apenas o sentimento dela, porque querendo ou não, todo mundo tem ansiedade nesse quesito como uma emoção, faz parte, é natural, mas também pela questão do transtorno de ansiedade que infelizmente muita gente tem, ou descobriu que tem, ou chegou a desenvolver. Eu não sei se chega a desenvolver, tá? Eu não sou psicólogo, não sou especialista nessa área, mas assim, muita gente começou a falar junto ali, principalmente com depressão, inclusive também, que tem gente que inclusive tem os dois também, né? A gente foi apresentado já nesse trailer também a inveja, até comentei no trailer que ela é pequenininha, porque de certa forma é mais ou menos assim que a gente imagina a inveja, tipo, a gente imagina como se a pessoa sempre, como posso dizer assim, sempre se imagina pequena em comparação aos outros, porque gostaria muito de ser como uma outra pessoa é, ter aquilo que a pessoa tem. Enfim, tem toda uma questão ali que acho que, tipo, a perspectiva de ver a inveja como uma coisa, sendo a menorzinha das emoções, é bem interessante também. A gente também tem o tédio ali, né, que uma perspectiva bem emo ali também, né, acho que a comunidade emo aprovou aquele personagem, né, eu acho, né, eu também, não sei, eu não faço parte dessa comunidade também, né. E aí eu já vejo um monte de gente, já consigo imaginar um monte de gente falando que essa talvez seja a emoção da preguiça ali também, aquilo que faz as pessoas simplesmente não querendo fazer nada ali também, e eu acho que não, com certeza não tem nada a ver com isso, com a preguiça, mas eu também não acho que está tão próximo assim de ser a emoção da depressão de certa forma ali também, é tipo, ter a emoção da ansiedade, ter a da depressão também, eu não acho que seja isso. Tudo bem, como eu falei, eu não sou especialista nessa área emocional, psicológica, aliás, eu estou bem longe, pra falar a verdade, de dizer alguma coisa relacionada à saúde mental, assim, eu tô longe de ser um exemplo disso também, né?
Mas assim, isso a gente realmente talvez tenha que descobrir um pouco mais ao longo do filme. Também, se você é psicólogo ou conhece um pouco melhor essa área, deixa aí nos comentários a sua perspectiva em relação a esse personagem, né? E também a gente tem a vergonha também, mano. É só aquele momento de ver a alegria, a vergonha tentando se cumprimentar. Eu me identifiquei muito. Eu fiquei com vergonha assistindo aquela cena. Eu me identifico muito. Já bateu. A vergonha bateu aqui também, ó. Porém, acho que um detalhe muito importante não é apenas a chegada dessas novas emoções, mas é meio que a tomada de controle deles praticamente, né? Então, tipo assim, a Riley tá tomando um novo rumo na vida, tá numa nova fase da vida, e essas emoções, elas se acham mais necessárias do que as anteriores. Então, meio que a gente vê um golpe ali, de certa forma, onde as emoções base ali, as anteriores, né, que a gente viu no primeiro filme, acabaram sendo presas. Tanto que até eu notei, acho que eu comentei ali, que são emoções reprimidas, como o próprio Medo falou, né? Então, com certeza, esse filme vai abordar muito mais a respeito sobre essa questão de reprimir emoções, mais até do que o primeiro filme ali também, né? Porque é um tipo de coisa que, infelizmente, a gente cresce, a maioria das pessoas, né? Eu cresci aprendendo assim, né? Que a gente tem que reprimir essas emoções, principalmente as mais negativas, como raiva, medo, tristeza e por aí afora também, né? Eu, por exemplo, sou aquela pessoa que cresceu, tipo, com os pais falando, ó, não tem problema, você pode falar comigo se você precisar de ajuda, mas na hora da prática mesmo, aí tem que ser engole o choro, deixar disso, tem gente passando por situação muito pior, enfim, né? Eu já passei por isso e acho que você que tá assistindo também já deve ter passado ou tá passando também, né? Mas eu acho que esse filme vai tratar muito mais sobre isso, né? Até porque, como eu falei, a gente tem falado bastante sobre essa questão da saúde mental, principalmente sobre ansiedade, tem essa questão da adolescência também, né? Que acho que é um momento propício para isso, por conta da jornadas de autodescoberta ali também, de como você vê o mundo ali também, aquela questão de tentar se encaixar em algum grupo com outras pessoas também, tentando se identificar, e aí meio que essas emoções ali acabam assumindo o controle, nessas novas emoções, assume o controle numa tentativa de questão de sobrevivência, talvez. Só que tem um detalhe bem interessante que talvez a gente possa descobrir ao longo do filme, porque a gente, além de ver dentro da mente da Riley, a gente também vê os divertidamente ali da mãe também, né? A mesma coisa como a gente viu no filme anterior, que a gente via da mãe e do pai. No final do filme ali a gente vê as emoções dos outros personagens também que aparecem ao longo do filme. Só que aí a gente fica com aquela questão, né? Com aquela questão na cabeça. Por que a Riley tem essas outras emoções, enquanto a mãe dela, os pais dela, ainda tem só aquelas 5 bases? Onde é que estão a ansiedade da mãe? Onde é que tá a inveja da mãe, a vergonha, o tédio, né? Aí fica aquela questão, né? Será que a mãe aprendeu a lidar com essas emoções ao longo da vida? Tipo, na fase da adolescência dela, ela teve, mas ela acabou aprendendo a lidar com elas. Talvez seja o momento da Riley também aprender. Ou será que da mesma forma que essas novas emoções da Riley estão reprimindo as emoções base, a mãe começou a reprimir essas novas emoções também? Então, ansiedade, vergonha, tédio, inveja, todas essas emoções da mãe estão sendo reprimidas da mesma forma que a alegria, medo, nojinho, tristeza e raiva da Riley estão sendo reprimidas. Porque assim, como eu falei, a ansiedade é uma emoção que todo mundo necessita, né? Todo mundo faz parte, é natural, todo mundo tem. Mas é aquela questão, né, de separar a emoção da ansiedade do transtorno de ansiedade também, né? Tem essa questão de diferença aí também. Inclusive, acho que tem um canal no YouTube da Lisa Guerra. Lisa Guerra, vou deixar um link, acho que vou ver se eu encontro algum vídeo específico sobre ela, porque ela fala bastante disso, ela usa cultura pop pra falar sobre psicologia também, ela é psicóloga, então vou deixar um vídeo dela falando justamente sobre transtornos de ansiedade na descrição pra vocês darem uma olhada também, que é bem interessante também, né? E aproveita e já siga ela e deixa nos comentários que você veio pelo canal Nerd Mundo também, tá? Mas voltando a falar sobre essa questão das emoções dos pais da Riley, né? Essa questão do porquê a gente não vê essas novas emoções, talvez a gente possa ver principalmente uma questão de diferença de geração ali também, né? Provavelmente os pais da Riley cresceram nesse momento que falando que isso era frescura, que era falta de Deus, que tinha gente com situação pior, larga de mimimi, essas coisas ali, e eles reprimiram os sentimentos ou simplesmente começaram a ignorar. Então provavelmente a gente vai ver também não só dentro da cabeça da Riley ou a jornada da própria Riley, mas também em comparação aos pais dela também, uma tentativa de fazer com que, como posso dizer, tentar criar uma zona mais segura para a Riley crescer, tipo, talvez eles cometerem os mesmos erros que os pais deles cometeram, dizendo que era, falando pra Riley que era pouca coisa, né, que é, tipo, fazer pouca, diminuir o que a Riley tava passando ali também, mas aí eles aprendem que na época deles também era uma coisa complicada, e aí tenta dar uma base maior pra ela, tipo, uma zona segura, um conforto maior, tipo, acolher mais ela ali também, acho que é essa a palavra que eu queria, acolhimento ali também, né, então talvez a gente possa ver também
os pais aprendendo com as próprias emoções também. É uma possibilidade também, até pra ficar como mensagem para os pais que estiverem assistindo esse filme também, né? Porque com certeza é criança que vai querer ver esse filme, é um filme mais voltado pro público infantil de certa forma, mas com uma mensagem muito grande, principalmente pros adultos, né? Então acho que é um filme para as crianças aprenderem aos poucos também, né? Pegar essa mensagem de uma forma mais infantil, mas para os adultos também aprenderem, não em relação a si mesmos, mas principalmente com seus filhos, para não cometer os erros que os pais deles cometeram com eles, assim, para não cometer com seus próprios filhos os erros que os pais deles cometeram com eles. Agora acertei! Mas acho que isso é o de mais importante que a gente pode tirar desse primeiro trailer de Divertidamente 2, que estreia em junho nos cinemas, ainda em 2024, né? E que pra mim, diferente de todas as outras sequências que eu falei, né, naquela playlist que eu deixei aqui, essa talvez seja uma das mais necessárias que a gente realmente precisa ver. Não é tipo uma coisa que, ok, pode ter, é uma questão que acho que precisa ter também, principalmente depois de muita coisa que aconteceu nesses últimos tempos também. Mas se vocês concordam comigo que Divertidamente 2 é realmente necessária, ou você acha que é mais uma daquelas sequências que não precisava ter, como por exemplo o meu Malvado Favorito 4, Kung Fu Panda 4, Toy Story 4, e por aí afora também. Deixa aí nos comentários o que você está esperando para ver desse filme, se você acha que vai ser bom, se você acha que vai ser ruim, que idade você tinha quando saiu o primeiro filme, que idade você tem agora quando vai sair o segundo. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Divertidamente, que é fã da Pixar, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Confere também o vídeo da Lisa Guerra, que eu vou deixar separado na descrição também. E deixa lá nos comentários dela que você veio pelo canal Nerd Mundo também, né? E também deixa seu like, gostei, joinha, curtindo, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!